pessoal, estamos fazendo um podcast Inclusão e da Questão. Prazer, eu sou a Fer. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelos feedbacks positivos. E hoje a gente tem vários convidados e, na verdade, uma sócia aqui do meu lado, que vocês vão ver alguns episódios aqui comigo. Sempre que ela puder, ela vai estar aqui. Se apresenta aí, Bruna. Oi, gente, voltei. Voltei, grudei na Fer, não solto mais. Eu sou a Bruna, nas redes sociais eu sou uma senhorita gorda e tô aqui tendo o prazer de mais uma vez dividir essa bancada junto com a Fer aqui. Agradeço, viu, Fer, pelo espaço, pelo convite mais uma vez. Junto, minha amiga. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que tá reverberando muito na Bruna. Exatamente, assim, ó, como professora, inclusive, né, Fer, esse é um assunto fundamental de ser tratado, que é a questão do uso dos celulares nas escolas e a proibição desse ano. Mas, antes disso, aproveita e dá aquele like no canal, se inscreva, larga o dedo aí, por favor, pra gente fomentar cada vez a inclusão e impulsionar cada vez inclusão, informação e conhecimento para todo mundo. Valeu? Eu conto com o teu apoio aí, que é gratuito, e vamos lá, vamos que vamos. E pra deixar esse podcast ainda mais leve, eu vou falar uma poesia hoje do Ferreira Goulart para vocês. Momento poesia. A arte existe porque só a vida não basta, tá? A arte existe porque só a vida não basta. Realmente, o que seria de nós sem arte? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Ou é as duas coisas, né? É meio por aí, para deixar esse podcast mais leve. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível, e agradecer mais uma vez a FISC e falar da Forlab aqui, ó, que eu tô com a camisetinha da Forlab. Obrigado, Forlab, obrigado pela Aline, obrigado pelo apoio, e um beijo a todos vocês, porque sem vocês eu não estaria aqui levando conhecimento, informação, trabalhando com dignidade e ajudando cada vez mais essa sociedade ser mais inclusiva. E hoje nós queremos apresentar o nosso convidado, que é show de bola, o Paulo, que a gente vai conversar, né, Bruna, sobre o uso do celular, a importância, o excesso, tudo que acarreta. Paulo, se apresenta, por favor, fala quem é você, meu querido. Obrigado pelo convite, tá, Fer? A Bruna também, ela que fez o chamado para eu estar aqui. Estou muito feliz, é um assunto muito importante, muito pertinente, que ainda está sendo pouco discutido. Nas discussões estão acontecendo, às vezes, muito de forma equivocada, então é interessante que a gente possa trazer aqui autores, trazer fontes, né, para não ficar só no achismo. Bom, nas redes sociais, eu não tenho redes sociais, então não estou nas redes sociais. Eu imitar a Bruna, que vai falar, nas redes sociais eu não sou nada. Ele é o Paulo. Pode falar da formação? Pode, lógico, deve. Tá. Bom, eu sou professor da rede estadual, professor de sociologia, sou formado em ciências sociais, fiz meu mestrado em educação. Que massa. E atualmente eu estou como vice-diretor da Escola Deputado Badibacite. Que legal, que legal. E como é que surgiu essa questão da lei? Porque houve muita questão dessa proibição, e aí aconteceu, deu todo esse burburinho que deu contra, a favor. Fala um pouquinho dessa lei, você que tem mais sociedade, você e a Bruna conversam um pouco aí, por gentileza. Tá, vou fazer Da onde que surgiu, como é que é? Você tá com o livro aí, inclusive muito legal, que eu também já gostei, então já vamos colocar tudo na roda. Tudo bem, a Bruna vai me ajudando aqui também, com a experiência que ela está tendo. Já tem alguns anos que está sendo debatida essa questão do uso do celular dentro da escola, porque educadores do mundo, isso não é só no Brasil, tá? Educadores do mundo inteiro têm percebido aí a problemática do uso de celular, e isso combinado com a educação. E é muito interessante porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está passando por um movimento tecnológico dentro da educação, de inclusão digital, enfim, de tablets, notebooks, isso fazendo parte da vida escolar, ao mesmo tempo que isso vem acontecendo cada vez com mais força nos últimos 20 anos,
O celular, especificamente, tem provocado um mal-estar ali dentro da escola, justamente pelo que é chamado de sequestro da atenção. Então, o celular, ele sequestra a atenção desse adolescente. Então, Perfeito. a grande questão colocada hoje no mundo é como combinar o uso de tecnologia dentro da escola, ao mesmo tempo que determinados dispositivos não podem ser usados porque estão atrapalhando a educação. Então essa que é a grande questão colocada hoje no mundo. E o Brasil faz parte também desse movimento, porque não é só aqui no Brasil, outros países, então, também têm proibido o uso do celular dentro da escola. Eu fiz toda essa introdução em relação à tecnologia na escola, porque muitos pais, inclusive, falam assim, mas peraí, nós estamos vivendo num mundo digital, o meu filho precisa aprender a mexer com computador, ele precisa aprender a mexer com tablet, como que agora vem uma lei que proíbe o celular dentro da escola? Isso é um retrocesso. Na verdade, não. Na verdade, as duas coisas podem combinar perfeitamente. Eu posso dar uma educação tecnológica para esse aluno dentro da escola e, ao mesmo tempo, proibir esse dispositivo específico que é o celular. Eu acho que nada que em excesso faz bem. Eu acho que dá para ter um equilíbrio. É como usar, quando usar, né? Totalmente. E assim, tem uma questão que eu acho que o Paulo colocou, que precisa ser ressaltada, é que apesar a gente fala assim, né? Nós somos uma geração que viveu o analógico e transitou para o digital. Mas a gente fala, esses jovens já nasceram no mundo digital, eles sabem usar tudo. Não sabem, Fer. Eu vou te ser sincero, o que a gente percebe trabalhando com tecnologia na escola é que o máximo que eles sabem é acessar redes sociais, jogos e esses aplicativos de comunicação. Às vezes o jovem não sabe abrir um documento de texto, ele não sabe mandar um e-mail, ele não sabe criar uma senha. Nem mandar e-mail. E-mail, Fer, eles são assim, pra eles e-mail é uma coisa que... Inexistente, eles não sabem o que é uma comunicação por e-mail. Então, é importante a gente separar. Não é o fato de que eles estão cheios de dispositivos, eles já sabem usar. Não, eles estão cheios de dispositivos que eles usam mal, que eles usam errado. Então, também é um outro lance, né? Que é repensar aí como que é esse uso e a quantidade desse uso, né? Isso que a Bruna falou é importantíssimo, né? Essa geração, nascida aí no final dos anos 90, eles são conhecidos como nativos digitais. Então, assim, eles já nasceram numa era digital, eles já nasceram, como diz, eles já nasceram conectados. E aí existia a falsa ideia, né? Existia uma esperança de que seria uma geração que teria... Agora tem acesso ao conhecimento ilimitado, que lembra na nossa época, né? Eu falo isso para os alunos, eles não acreditam. Quando a gente precisava fazer uma pesquisa, numa época sem computador, sem celular. Na base, pelo conhecer, exato. Exatamente. Ou você tinha na sua casa, ou você ia na casa de alguém que tinha enciclopédia, aí sei lá, você falava assim, Império Romano, aí você ia lá na letra I, pegava lá, Império Romano, aí você escrevia. Era o nosso Google. Então, quando o uso do celular, do computador, da banda larga se populariza no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? Existia essa ideia, então, de que essa geração, se antes eu tinha só acesso à enciclopédia na casa da minha avó, esse menino agora, ele tem acesso a tudo, né? Ele tá online, ele pode pesquisar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Então, achava-se que seria uma geração muito mais inteligente, muito mais tolerante, uma geração muito mais... enfim, crítica, sensível. Afinal de contas, eu tenho acesso a tudo agora. E não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. Muito pelo contrário. A gente está com uma geração de pessoas intolerantes, de pessoas que não são críticas, de pessoas que não sabem consultar as fontes. Então, assim, excesso de informação não necessariamente se converte em conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Exato. Quando você consegue fazer as conexões entre essas informações, você transforma ela em conhecimento. Perfeito. Quando só é uma quantidade imensa de coisas soltas na sua cabeça, isso não é nada. Isso não é nada. Você vai pescando uma coisa aqui, outra ali, e aquilo se transforma na sua opinião. E você ainda acha que a sua opinião tem o mesmo peso que uma teoria científica. Então, assim, se um professor hoje fala assim,
façam uma pesquisa sobre determinado tema. Ele vai colocar isso no Google, ele vai colocar isso no YouTube, e aí quem vai ter mais credibilidade? O professor que depois vai explicar sobre o assunto na aula, ou o youtuber que falou isso de maneira completamente equivocada, mas tem 13 milhões de seguidores? Uhum. Esse cara vai ter muito mais autoridade Lógico. do que o professor. Muito. Como que você vai lutar contra um cara que tem 13 milhões de seguidores e que falou o maior absurdo do mundo em cima daquele tema que você pediu para o aluno pesquisar? Então, o que aconteceu com essa geração, que está acontecendo nesse exato momento, então, é a desesperança de um mundo de pessoas melhores. E a tecnologia tem parte nesse processo. E qual que é o caminho para isso tudo? Qual que é o meio termo para isso tudo? Antes dele falar o caminho, posso só fazer um comentário? Pode. Além dessa pessoa ter 13 milhões, tem uma outra coisa que as redes sociais sempre foram, desde que surgiram, né? Um grande embate dentro da sala de aula, que é como é que o cara do YouTube faz isso? De maneira descolada, mostrando vídeos, com coisas, com efeitos de câmera, de luz. Como que é uma aula? Uma aula é um momento de concentração, é um momento que o aluno tem que estar dedicado, que o aluno tem que se esforçar, que ele tem que conhecer palavras novas, que ele tem que fazer conexões. Tá, aí eu vou pegar um gancho. Será que não seria a forma de ensinar mais atrativa para o aluno, para ele ficar também um pouco mais conectado na aula? A gente tem duas questões. É lógico que você pode fazer uma aula mais leve, uma aula mais interessante, mas, Fer, a educação, ela consegue ser atrativa e interessante até um ponto. Porque tem um ponto que ele vai precisar de uma concentração maior. A partir do momento que você consegue trazer o conhecimento para o aluno, aí você pode fazer jogo, você pode fazer brincadeira, você pode... Que é o que a gente tenta fazer na sala de aula. Transformar em arte, inclusive. Mas... existe um momento ali que ele precisa estar atento e aprender. E aí, depois, a gente transforma isso em outras coisas. Porque talvez seja difícil dizer isso na sociedade do prazer que a gente vive, mas conhecimento dói. Conhecimento dói, não é fácil aprender. Eu falo para os meus alunos, gente, é chato estudar. Só que é muito, muito mais chato você ter uma capacidade cerebral de aprender e não aprender. Não aprender. Usar a cabeça para nada. Usar a cabeça para nada, simples assim. E aí, Paulo? Isso é muito interessante. Assim, tem um autor italiano, né, Antonio Gramsci, lá do começo do século XX, ele fala assim que o estudo, a aquisição de conhecimento é uma tarefa tão exaustiva como qualquer trabalho físico. Ele fala assim, aprender algo novo é tão difícil como descarregar um caminhão. É verdade. Então, tem um determinado momento dentro do processo que é cansativo mesmo. E que envolve bunda na cadeira, concentração, leitura, papel físico mesmo para você folhear e conseguir ler. Inclusive, já aproveitando o gancho, o Jonathan Haidt, ele que é esse autor, né, que escreve o livro A Geração Ansiosa, ele tem alguns estudos... Era o que eu ia falar, mostra o livro, Paulo. Mostra o livro pra gente, pode mostrar. Onde que eu mostro? Aí. Aqui. Isso. Aí, pessoal, quem quiser, ó. A Geração Ansiosa. Ele, inclusive, não aqui no livro, mas outros trabalhos dele, ele mostra, inclusive, a diferença do aluno que presta atenção na aula com papel e caneta e o aluno que presta atenção na aula com o notebook. Sério? Mesmo que seja um notebook, não está conectado em nada. Sério? Não tem uma aba ali de WhatsApp, não tem uma aba ali de Instagram, não tem nada. Não tá linkado na internet, não nada. Ele tá com o Word ali aberto, digitando o que o professor tá falando, mesma coisa que ele estaria fazendo. Até ali você tem uma perda de concentração. Então, assim, o uso daquilo que é digital em se tratando de estudo, de apropriação de conhecimento, ele perde pro tradicional. Ele sempre vai perder pro tradicional, que é bunda na cadeira, concentração, disciplina e papel e caneta, e anotando o que o professor está falando. Então não tem como fugir disso. Enquanto não inventarem aquela máquina igual do Matrix, né, que enfiava um pendrive na nuca do cara e ele aprendia alguma coisa na hora, enquanto não inventarem isso... Por osmose! Exato. Você estava falando do jiu-jitsu, até lembrei, lembra? Enfia o negócio, nossa, sei jiu-jitsu. Em 30 segundos ele aprende, que faz o download na cabeça dele ali. Então, enquanto não inventarem isso, o tradicional continua sendo ainda a melhor proposta. E isso não combina com o uso de celular.
Não combina. Então você tem que separar muito bem essas duas coisas. Isso não significa que durante o processo não possa envolver outros métodos, coisas diferentes, coisas que fujam desse tradicional. Claro que pode e deve ter, mas tem um determinado momento que esse tradicional ele é imprescindível. E se eu caio no erro de achar que a educação que a gente fala, essa brincadeira, a pedagogia do gostosinho, que tudo tem que ser na brincadeira, tudo tem que ser atrativo, eu acabo não ensinando nada. Eu faço um projeto lindo, maravilhoso, que os alunos depois vão lá no IBILSE fazer uma apresentação de dança sobre a questão da escravidão no Brasil. Eu fico 6 meses só trabalhando um teatro e uma peça musical com eles, acreditando que o projeto vale muito mais, não que ele não tenha o seu valor, tá? Mas que ele vale muito mais que a aula tradicional. Então, aí eles vão lá fazer uma apresentação linda, maravilhosa. Quando você vai questionar um por um ali sobre essas questões, eles não aprenderam nada. Eles estão fazendo uma apresentação linda e maravilhosa, mas como o foco da aula foi só o projeto, que a apresentação é muito bonita, mas depois o que eles aprenderam de fato sobre aquilo, não que o final do processo não possa ser uma apresentação musical. Pode ser. O que eu estou querendo dizer tem que ter obrigatoriamente um momento de bunda na cadeira, papel, caneta, concentração e disciplina. Senão você não aprende absolutamente nada. Porque aí eu vou falar como pedagoga, mas que eu não exerço assim, né? Mas eu fiz letras e tal. Porque eu acho assim que a gente tem que partir um pouco da realidade do aluno pra ele gostar daquele negócio. Lógico, matemática, mais algumas coisas, às vezes tem que sentar e tal. Será que não seria um pouco de fazer um pouco esse meio termo, então? Porque, tipo, a Escola da Ponte, por exemplo, faz projetos, tem a gente tem aqui a Maria Peregrina. Então, será que não seria arranjar um meio termo para isso tudo, para fazer isso tudo? Olha só, a gente só tem que tomar cuidado para não transformar a educação na pedagogia dos projetos, que assim, eu transformo tudo em projeto, e aí eu acho que o aluno vai aprender se eu der 100% de autonomia para ele que ele possa pesquisar aquele tema que eu dei para ele. Por que isso é problemático? Se eu estou fazendo isso na faculdade, é uma coisa. Se eu estou fazendo isso na educação básica, é bem diferente. Porque, assim, se o aluno ainda não se apropriou do básico, do conhecimento historicamente acumulado, como que ele vai ter autonomia para poder pesquisar algo? Aí cai de novo naquele negócio dele pesquisar no YouTube de 3 milhões de seguidores. E trazer algo completamente equivocado, e o professor fica numa situação super embaraçosa ali, porque assim, você não falou pra ele que era pra ele pesquisar que isso ia trazer autonomia, tal. Ele trouxe aí, fez uma apresentação. Agora você vai falar pra ele que ele tá errado? Então ele fica numa situação muito complicada. E existem 2 vertentes da pedagogia. Uma delas é piagetiana e vai dizer assim, que o aluno só aprende se ele estiver estimulado e se ele quiser aprender aquilo. Se ele não quiser aprender aquilo, ele cria um bloqueio e pronto, não aprende mais. Se eu partir desse pressuposto de que essa pedagogia está certa, então a aula sempre tem que ser atrativa, a aula sempre tem que ser gostosa, o professor tem que ser o professor frontman, tem que ser o professor que faz show em toda a aula, porque eu tenho que deixar o aluno estimulado, ele tem que ter o desejo de aprender aquilo que eu vou ensinar. Eu não acredito nessa corrente. Eu acredito numa corrente vigotskiana que vai dizer que não, eu tenho que apresentar. Se eu não apresentar aquilo para o aluno, como que eu vou saber aquilo que ele gosta ou não? Então, assim, tem gente que nunca se interessou por violino, porque nunca foi interessado, nunca foi apresentado a isso. Se eu partir do pressuposto que o aluno só vai aprender aquilo que ele gosta, aquilo que faz parte da realidade dele, eu deixo ele restrito naquele mundo dele. Corre esse risco. Corre-se esse risco. Então, assim, não é porque o aluno veio de uma realidade onde o funk, o rap, o samba é muito presente, então é isso só que eu posso apresentar então para ele dentro da escola para que aquilo faça sentido para que ele aprenda. Não, ele já trouxe aquilo, beleza, ele vai trazer aquilo, nós vamos problematizar aquilo em sala de aula. Agora eu vou aproveitar o espaço da escola e vou trazer novos elementos que ele não tinha na realidade dele. Aí eu consigo aprimorar aquilo que tem dentro dele. E assim, tem uma outra questão que, para além, a escola, ela serve para nos preparar para adquirir conhecimentos, né? Afinal de contas, somos uma espécie capaz de receber conhecimento, transmitir, mas também para a vida em sociedade. Uma coisa importante é
a vida em sociedade, a vida do trabalho, a vida adulta, ela não é prazerosa o tempo todo, ela não é fácil. Se a gente também acredita que o aluno tem que ficar o tempo todo só naquela do prazer, do bem-estar, ele vai estar inadequado para se lançar para a vida em sociedade também. Porque quando ele entrar no mundo do trabalho, ele vai ter que sentar na cadeira, fazer suas obrigações, obedecer ordem, cumprir horário. Então também é um treinamento social a escola, né? A gente chama isso de socialização. Frustração, né? Fer, perfeito. Tirou da minha boca. Que também é outro ponto, do quanto a gente tem aí uma geração que não sabe lidar com as frustrações. Porque o estímulo é muito grande. Exato, porque só prazer, só prazer, só prazer. Só que não existe uma vida de só prazer, né? Não. Pra ninguém. Não. Então, eu acho que é um ponto importante também de destacar. E vocês que estão agora trabalhando, vocês que estão na linha de frente do negócio, qual que é os benefícios e os malefícios para a saúde mental disso tudo? Que vocês já notaram, porque isso já tá caminhando, né? Isso, a lei já foi dada, então, o que vocês sentiram já nesse comecinho todo aí? Quer falar? Não, fala e depois eu queria falar da prática. Fala do teórico aí, dessa questão. Da questão do celular, né? Da proibição. Bom, então, daquilo que a gente conversou até agora, isso é um movimento mundial, não é só aqui no Brasil. Então, escolas no mundo inteiro vêm proibindo o uso de celular. Aí aquele termo que eu utilizei, porque existe o sequestro da atenção. Se o aluno ele está prestando atenção no celular, se ele está ansioso esperando a mensagem do WhatsApp ou a curtida na rede social, ele não está conseguindo prestar atenção na aula. Por isso que na lei fala que o aluno nem pode levar o celular na escola. Não é questão dele levar e deixar guardado. Ele não pode ter acesso ao celular. Então assim, ele leva, mas ele deixa guardado. Porque só o fato dele deixar dentro da bolsa, mas está ansioso para pegar o celular, isso já tira a concentração dele da aula. Então, a maioria das leis que estão sendo aprovadas no mundo inteiro é isso, assim. O aluno ele não pode nem levar o celular. E, bom, as consequências disso, a Bruna vai falar um pouco também da questão prática, mas eu vou falar só algumas coisas engraçadas e curiosas. Como que era um pátio escolar até ano passado. Então, alguns jovens conversando, mas a grande maioria usando o celular, muitos ali individualmente, mexendo na sua rede social ou no seu jogo. Cada um no seu mundo. Enfim, isso, cada um no seu mundo, e mesmo aqueles que estavam em grupo também mexendo no celular. E a gente sabe, se isso já distrai a nós adultos, imagina os adolescentes. Tá conversando com alguém, tá mexendo no celular, sua atenção tá dividida. Tá metade do celular, metade porque a pessoa tá falando pra você. Isso sabemos disso. Com certeza, igual você vai no restaurante, ou você come, ou você fica no celular. Senão você nem vê o que você comeu, né? Exato. Horrível. E agora tá sendo engraçado, assim, isso não é um movimento só aqui no Brasil, enfim, ou da minha escola específica. Os alunos agora, eles querem jogar vôlei, eles querem jogar bola queimada, eles estão pulando corda. Isso é adolescente, hein? Realmente, Fer. Estamos falando de adolescente, não é nem criança. Eles... Não, brincadeiras assim... aquela que você corre em volta da cadeira para depois sentar. Na cadeira. Os alunos agora no intervalo ficam fazendo isso. Eles também estão fazendo uns jogos. Tem um jogo super legal que chama Cidade Dorme, que eles adoram. Eles brincam de pega-pega. Briga de pega-pega. Briga de pega-pega. Um bando de adolescentes correndo pela escola. Brincando de pega-pega. É muito legal isso, porque trouxe um novo, ressignificou a socialização escolar que eles tiveram. Então isso é muito legal, assim. Que massa, cara. Isso tem acontecido mesmo e é engraçado, assim. Nos primeiros dias era algo desesperador pra eles. E a gente sem saber o que ia acontecer. Um pouco a síndrome do abstinência, né? Total, sim. Né? Mas sabe que existe mesmo um tratamento pra isso. De pessoas que estão mesmo com dependência do celular. E eles, então, mais ainda. Eles nasceram conectados, imagina, é a primeira vez que eles estão ficando sem. É diferente tirar o nosso celular. A gente passou boa parte da vida sem a existência disso. Eles nasceram com isso. Com 3, 4 anos, eles já receberam o primeiro celular. Que a mãe comprou um novo, passou o velho pra eles. Vai brincar no joguinho. E a nossa escola é uma escola integral, então eles ficam das 7 da manhã às 4 da tarde. E nem na hora e em momento algum eles podem ter acesso. Nem na hora do almoço, que eles têm 1 hora de almoço.
Em momento algum eles podem. Então era o que a gente já imaginava, assim. No começo foi bem desesperador para nós e para eles, que a gente não sabia o que ia acontecer. Os alunos vão pôr fogo na escola, os alunos vão começar um bater no outro. E agora tá sendo engraçadíssimo, assim. A nossa escola é a escola de ensino médio, então não tem criança. Ali é de 15 a 18 anos. E eles na quadra, brincando de pega-pega, de bola queimada, jogando dominó. Que gostoso, cara. Então, e a ideia era a ideia da lei é justamente essa. Assim, a questão da concentração duas frentes, né? A concentração dentro da sala de aula, que o celular não deixa isso acontecer, e a socialização fora da sala de aula, que o celular também não deixa acontecer. Então essas duas coisas já estão acontecendo. A Bruna pode falar melhor da sala de aula. Na sala de aula, Qual é o impacto disso? Antes, lá na escola, a gente já tinha uma política de não pode pegar o celular na sala de aula, antes da lei, né? Então, eles usavam outros espaços, mas era aquela briga, Fer. Eles tentavam pegar escondido, eles tentavam usar o celular o tempo todo. Perfeito. Então, isso a gente já não vê mais, né? Não existe mais isso. Então, a aula, ela transcorre de maneira geral numa paz muito maior. Então, eles ficam muito mais tranquilos. E uma coisa muito interessante que eu verifiquei, nós tivemos a nossa primeira semana de provas. A gente tem semana de provas na escola. Então, eles têm que, lá, eles têm 3 provas por dia, tem um horário, um tempo que nem como se fosse um vestibular mesmo, né? A gente tem essa preocupação. Antes, eles faziam a prova correndo pra quê? Pegar o celular depois. Porque depois que entregava a prova, podia pegar o celular. Agora, eles acabam a prova, eles têm que ficar quietinhos na carteira. Eu tinha um medo de não segurar essa galerinha na carteira. E o que eles fizeram? Alguns pediram e tiraram o livro da bolsa. Eu tenho visto muito mais alunos com livro. Porque eles se sentem muito entediados. E com razão, porque você fica sem fazer nada. Outros pediram para recolher a prova para fazer lição, copiar uma matéria. E outros só deitaram e dormiram, mas não deram trabalho. Fizeram a prova com mais tempo, demoraram mais para resolver a prova. Porque pensaram um pouco mais. Porque não ia adiantar correr para entregar a prova, não ia pegar o celular. Então, são algumas coisas, e na sala de aula mesmo, a gente... Eu tava morrendo de medo de ter um desespero, de alunos agitados, gritando, e não foi isso que aconteceu. Então, é muito legal, porque eu acho que as provas culminaram pra gente ver eles mais calmos nesse sentido. E respeitando. Isso é muito legal. Como a gente tem visto eles respeitarem, assim. Então, eu acho que tá sendo uma experiência muito mais fácil e melhor do que eu pensei. Então não pode nem pegar, trabalhar com tablet, não pode, não tem tablet na escola, não tem nada em termos de tecnologia, ou você só tem um meio termo de agora pode pegar para esse uso, para essa finalidade ou não? Qual que é o meio termo disso tudo? Isso está na própria lei, né? A lei permite o uso desde que seja supervisionado e autorizado pelo professor. Então, a escola tem notebook, a escola tem tablet, tem várias tarefas que são em plataformas digitais, em todas as escolas públicas, que os alunos precisam fazer. Então, isso continua acontecendo. Por isso que eu disse que não é um retrocesso digital. O aluno continua tendo essa alfabetização digital, aprendendo a mexer com essas tecnologias. Só que com a supervisão do professor, enfim, num momento específico, utilizando uma plataforma que ele tem que entregar a redação dele ou alguma tarefa. Porque, pelo que eu entendi, então, o problema maior tá no celular, né? Porque eles querem entrar no celular pra conversar com a mãe. Porque tem as redes sociais. Aí, quando é direcionado àquele conteúdo, aí sim pode pegar aquilo que vocês têm e trabalhar com a tecnologia, correto? Isso. E durante muito tempo, acreditou-se na hipótese de que então eu posso fazer isso e posso liberar o celular, porque o aluno, então, eu educo ele para que ele deixe o celular guardado e em momentos específicos ele possa usar. Por que isso não dá certo? Porque esses aplicativos, porque essas redes sociais, elas foram feitas para causar vício. Para causar vício. Seria a mesma coisa se pegar alguém que é muito viciado, sei lá, fuma 3 maços de cigarro por dia, você fala assim, ó, você pode ficar com os maços aí dentro do bolso, mas você só vai fumar na hora que eu autorizar em um momento específico. Aí você pode tirar um cigarro e fumar. Imagina a turma dele. Seria a mesma coisa. Ou um alcoólatra, assim, em último nível. Só eu vou lá. Exato.
Você pode ficar com a garrafa aqui do seu lado aqui, só que só na hora que autorizar vai ser isso aqui, ó, esse pouquinho. Então não tem como. Essas redes sociais, esses aplicativos, eles foram feitos propositalmente para causar o vício. Então o aluno ele fica ansioso, ele fica com a atenção fragmentada. Então por isso que teve que proibir mesmo, ele não pode nem levar o celular na escola. Então teve que tomar essa medida, porque não dá pra... não, dá pra gente achar um meio termo, ele fica com o celular, só usa quando o professor deixa. Porque é isso que a Bruna falou. Se eu faço isso, ele termina a prova rápido porque ele quer mexer no celular. Na hora do intervalo ele fica no celular, ele não socializa com outros alunos. Então precisou mesmo de uma medida como essa. Porque eu sei que para as pessoas com deficiência pode usar quando ela precisa daquela tecnologia, correto? Isso, Vocês têm alguém com deficiência lá que está usando esse tipo de que continua usando e foi explicado para o pessoal da classe? Nesse momento, a gente não tem alunos que precisem desse uso recorrente, por conta, a gente tem vários alunos com deficiência, mas, por exemplo, até o ano passado nós tínhamos alunos com deficiência motora, por exemplo, em que não dá para anotar coisas num caderno. Porque eu fazendo na faculdade, eu gravava aula, tá? Sim. Eu pegava o caderno e eu colocava. Eu gravava umas coisas que eu achava importantes. Isso eu fazia, mas em nenhum momento tirava a minha concentração. Sim. Porque não era ligado à internet. Eu colocava, tipo assim, até eu vou para perguntas da Fer. Eu pegava o tablet, colocava um gravador digital e colocava em cima da mesa do professor, ou perto da minha, porque aí eu falava uma coisa para eu não esquecer. Entendeu? Aí depois eu ouvia com o tempo e registrava aquilo que eu queria. Sim, então a gente, por exemplo, disponibilizava o tablet para o aluno fazer as suas anotações ou responder a prova, porque a gente tem prova dissertativa e alternativa. Então ele usava para digitar, enfim, era deficiência motora. Então a gente tinha essas adaptações. Agora, a gente não tem nenhum aluno que seja dependente dessa tecnologia para aprendizado. Mas é possível, como você bem disse, na lei tá lá que é possível. Porque às vezes eu fico pensando, por que ele pode e eu não posso? Aí você tem que explicar, ele precisa por causa disso. Pra deixar um pouco igualitário o negócio. Pra ter uma equidade, né, Paulo? Então aí você tem que explicar o negócio, como é que funciona, né? Fer, uma coisa que eu acho interessante, é óbvio que eu só posso falar da realidade da escola que eu trabalho agora. Mas entre a nossa escola, que a gente faz um trabalho muito frequente de diversidade, de inclusão, isso está muito disseminado, os alunos são bem compreensivos com as inclusões. São, de modo geral, lógico que tem um ou outro que a gente tem que chamar, que a gente tem que insistir, mas a gente tem, assim, um processo bem interessante de respeito com as inclusões e tal. Que bom. Então, isso é bem legal. Que bom, eu fico muito feliz. Então, pros professores, eu acho que foi um pouco bem mais tranquilo. Eles ficaram aliviados nesse impacto todo que houve, né? Eles estão lidando com isso muito bem, né? Os professores está sendo um alívio, né? É uma coisa que a gente sempre quis. Antes o professor ele tinha aquela briga dele com os alunos, assim, mas a fulana deixa usar, por que só você não deixa? Que é só na sua aula. Agora não tem mais isso. Não deixa, não sei o que, né? Mas a professora deixa, mas não sei o quê. Cada um fazia a sua própria regra. E mesmo que a escola tentasse estabelecer algo geral, ainda assim tinha algumas quebras. Agora não, né? É uma lei federal e uma lei estadual, não tem para onde correr. Então, isso dá um peso muito maior. E, inclusive, o MEC agora, essa semana, lançou um manual com um detalhamento maior de como que deve ser essa proibição dentro das escolas. Porque a lei federal, ela é muito genérica, assim, ela é muito abrangente. Ela proíbe o uso do celular e pronto, acabou. A estadual ainda define algumas coisas, ainda detalha um pouco mais. Agora o MEC lançou uma cartilha dizendo como que a lei deve ser aplicada dentro das escolas. Isso é bom. Com um detalhamento muito maior. Então isso está sendo ótimo para nós professores, perfeito. E por ser lei dá uma autoridade maior. E é bom porque aí tira o que é vício e o que é necessidade, né?
Totalmente. Aham, A lei em nenhum... Assim, uma coisa interessante de dizer é que a lei ela é muito bem fundamentada, Fer. Ela foi pensada, estudada, então ela não é aleatória, só vamos proibir, pronto. Então ela pensa na diversidade, ela pensa nas necessidades do espaço escolar, ela traz essas possibilidades, né? Porque a gente fala aqui do uso tecnológico e do letramento digital. Então, o uso tecnológico, eu acho que seria essa forma. Vamos deixar e pronto. Agora, quando você usa para fazer o letramento digital naquele momento, naquela hora, eu acho que é interessante também, né? Sim, sim. Sim. E é aquilo que a Bruna estava falando. Os alunos eles não sabem abrir um documento no Word, eles não sabem fazer um e-mail. Então, isso é um tipo de letramento digital que precisa acontecer. Com certeza. Porque isso o mercado de trabalho vai pedir para ele quando ele sair dali. Perfeito. Então, essa ideia de achar que só porque ele nasceu conectado, ele tinha um celular já com 3 anos, ele sabe fazer tudo? Não, ele não sabe. Não. Aquilo que é básico e aquilo que é necessário e funcional, ele não sabe. E a escola ensina isso ou não? Fazer o e-mail, fazer as coisas, isso que precisa, a escola não está formada para isso. Não, agora, nessa altura, inclusive porque a gente tem muito, na educação de São Paulo hoje, nós temos muitas plataformas, então não temos como não ensinar. Então, eles têm e-mail institucional, nós, professores, temos e-mail institucional. Então, a gente tem um registro dentro desse sistema. Então, coisas que eles precisam fazer que é muito interessante. Por exemplo, digitar a redação na plataforma digital. Eles não sabem digitar. Eles não sabem, Fer. Aí vai para um serviço, não sabe. Então, agora eles têm que ir lá. Eles escrevem no papel, depois digitam a redação no notebook. Então, isso é um negócio legal. Opa, se tem. E aí eles conversam com os professores por causa desse erro de português, porque eles não sabem digitar, eles não sabem aí como é que tá fazendo esse processo, apesar de ser o já Fundamental 2, né? Como é que vocês veem isso aí quando o aluno não sabe nem digitar, nem escrever direito? Então, tem algumas coisas que são legais que precisam saber ser usadas. Por exemplo, é assim o processo da plataforma de redação. Então, eles vão lá e digitam. Aí, eles enviam. A primeira plataforma, ela já faz uma pré-correção, mostrando para eles os erros e apontando ali os acertos. Então, a professora para pegar esses erros e apontar para os alunos. Olha, você teve tantos erros de gramática, você teve tantos erros de concordância, que ela consegue dar uma rastreada na sala para trabalhar aquelas temáticas. Óbvio que, para que isso funcione, tem que ser feito um bom trabalho. Então, porque senão o aluno pode simplesmente ir lá, corrigir no automático e mandar. Então, do ponto de vista de realmente trabalhar com eles isso, de pegar, de mapear, que é um trabalho que os professores tentam fazer na escola de uma maneira minuciosa, funciona. Por quê? Porque até então, até o ano passado, a gente tinha adolescentes usando o celular com corretores ortográficos, sem pensar no que eles estavam escrevendo. Lógico, você vai no automático ali, ele vai, o negócio ele nem sabe o que ele tá lendo, na verdade. Exato. Ele não decodifica, né? Ele não decodifica o negócio. Exatamente. Então, agora, nesse outro espaço, com essas tentativas, né, com essas plataformas, que, lógico, tem aí questões muito problemáticas também, mas tem algumas coisas que são boas e que podem ser usadas e trabalhadas. Quer falar mais de alguma coisa, Paulo? E aquele aluno que tem uma defasagem muito, muito grande, aquele aluno que tem uma dificuldade total, assim, na escrita, enfim, em outras disciplinas também, tem uma professora na escola, chama professora colaborativa, todas as escolas têm essa professora, então ela faz um trabalho mais individualizado com esse aluno. Às vezes até para perceber também se ele precisa de um diagnóstico, de alguma coisa assim. Então ela tem um horário específico ali que ela cumpre. Tem um déficit, né? Pois é, ela tem um horário específico que ela cumpre ali, acho que são 20 horas semanais, em que ela vai pegando esses casos e vai fazendo um trabalho individual com esse aluno que tem uma defasagem muito grande. Então vamos ver o que está acontecendo com ele. Esse trabalho, ele é legal, ele merecia ser muito ampliado, porque a gente tem lá a nossa professora colaborativa, que é uma professora bem atenciosa. Tem como conversar com ela?
Ah, podemos falar com ela, né? Aham. Eu posso trocar uma ideia com ela, ver se ela Acho topa que é legal vir. trocar ela aqui, falar um pouco disso também, o que ela isso é faz legal. lá. Sim, e aí até tinha que ter mais, porque inclusive nas avaliações, Aham. ela consegue sentar com os alunos e fazer essas avaliações junto com os alunos, de acordo com a necessidade e com o nível daquele aluno. Aham. Porque a gente tem diversos níveis de inclusão, Aham. a gente trabalha as avaliações adaptadas, Aham. mas ainda que haja adaptações, alguns alunos ainda precisam de um acompanhamento extra. Uhum. Então, ela faz esse trabalho, assim. Só que ele ainda é aquém do que merecia ser. Aham. Aham. Porque a gente recebe alunos que estão muito defasados há muito tempo, ou alunos de inclusão que Perfeito. ficaram sem esse Aham. professor muito tempo, Aham. e ela é uma só. E aí tem que correr até de prejuízo. Exato. E aí, 20 horas semanais, Aham. parece muito, mas não é. Aham. Não é? E às vezes não teve esse cuidado ali desde a Da- primeira série. da Aí você primeira imagina, ele tá série. agora com 15 anos, E aí não vai começar aprendeu- agora o Não trabalho. aprendeu o básico ali. Não então aprendeu o básico. consegue. Aí fica essa vala, esse abismo entre um e outro. Isso. Exato. Aham, aham, aham. Falta mais alguma coisa? Falta mais alguma coisa que vocês queriam falar? Eu queria só falar aqui dos 4 prejuízos que o Jonathan Haidt vai falar no Aham. livro aqui. Aham. Ó, o subtítulo do livro é Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Aham. Então ele mostra, claro, a pesquisa dele é nos Estados Unidos, né? Aham. Mas existem alguns estudos aqui no Brasil também que Aham. mostram que a situação é muito parecida, de Aham. como que aumentou o número de ideação suicida, de depressão, enfim, entre os jovens. Então o estudo era feito com jovens, adultos, idosos, e aí era entre os jovens que isso disparou. E aí ele coloca, então, os 4 prejuízos dessa geração hiperconectada. Aham. A privação social, a privação do sono, a atenção fragmentada e o vício. A privação social é autoexplicativo, né? Então, Uhum. assim, que aí tem um livro desse brasileiro aqui, que é o Hugo Monteiro, que é A Geração do Quarto. Acho que vale mostrar Mostra aí também. também. Olha lá. Cara, eu quero esse livro, cara. Eu vou comprar isso aí, cara. Ele foi chamado, ele foi naquele programa da Fátima Bernardes um dia Aham. desses. Não, Aham. faz um tempo já. Aham. A geração do quarto. Muito Que bom. é aqui que o Jonathan Haidt vai falar da privação social. Então, assim, é uma geração que fica o tempo todo no computador. Se ela tá em casa, ela tá trancada dentro do quarto. Se ela tá em outro lugar que ela é obrigada a ir, como a escola, por exemplo, ela tá no mundo dela ali no celular. Uhum. Então, uma privação social total. A do sono, porque o uso excessivo de tela, principalmente no quarto escuro, te traz uma dificuldade depois para conseguir dormir. Com certeza. Então, essas crianças todas com insônia, Aham. muitos casos, né? Lá na escola, os alunos chegam com sono, aí eu chamo o pai para conversar e falo assim: mas ele fica no computador até 4 da manhã, todos os dias. Então, aí vem uma pergunta, só rapidinho, viu, João? Aí vem uma pergunta. Os problemas são os pais ou são os filhos? Eu acho que aquela série Adolescência, que tá gerando bastante repercussão, eu acho legal, porque dá pra discutir várias coisas ali naquela série. Aham. A maior mensagem, não dando spoiler aqui, mas a maior mensagem que a série tenta dar é assim: os pais não sabem o que está acontecendo no universo dos adolescentes. Eles não fazem a mínima ideia. Então, se a questão fosse só ele ficar jogando até tarde e não conseguir acordar no outro dia, seria tranquilo de resolver. Aham. Mas tem muitas outras coisas, como diz hoje em dia, né? Muitas camadas É ali. muita camada, o buraco é meio mais embaixo. Não é igual na nossa época, que a gente ficava assistindo televisão até tarde e depois tinha sono no outro dia. Porque ficou Não na é só televisão de isso. tarde. A questão é o jogo online, é os chats com quem que essa pessoa está conversando, é as redes sociais, é a vulnerabilidade dessa pessoa conectada. Enfim, aí tem a privação do sono, a atenção fragmentada, que a gente discutiu aqui o tempo todo, de como que o celular fragmenta a sua atenção. Então não tem como combinar as duas coisas se tratando de escola. E outras coisas tem, mas em escola, não. E o vício, que aí também tem lá o ciclo de como que essas redes elas são criadas para causar um vício mesmo. Para, enfim, descarregar dopamina no corpo para que você fique viciado em toda hora pegar o celular. A média no Brasil é de que cada brasileiro tire o celular do bolso mais de 300 vezes por dia. Sem perceber, vai. Mais de 300 vezes por dia você tira o celular para olhar alguma coisa. A média mundial é de 5 horas de uso de celular por dia, o que já é absurda. Os especialistas vão dizer que se você ficar mais de 2 horas e meia conectado, isso já é complicado. A média mundial é 5 horas, a do Brasil é 9 horas.
Nossa. O Brasil é o segundo no ranking, só perde para a África do Sul. Nossa. O brasileiro Senhora. fica em média 9 horas conectado por dia. Vixe, Então isso é Maria. muito preocupante. Vixe, Maria. E o que vai acarretar no futuro, hein? Pois é, eu acho que no futuro não. Acho que agora já, né? Agora, né? Acho que agora no presente a gente já tá percebendo Aham. isso. E é interessante, eu não trouxe aqui, tem um terceiro autor que é um francês, que ele vai falar que é a geração mais idiota que já existiu. Ele usa esse termo mesmo. Ele fala assim, essa geração de agora, desses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, ele usa essa palavra mesmo, é a geração mais idiota que já existiu. Eles vão dizer, é um retorno àquilo que é o tradicional, a leitura, aos espaços coletivos, aquela coisa bem bucólica mesmo, de sentar na calçada, que Conversar, as famílias trocar faziam ideia, antigamente. brincar. É retomar aquilo, retomar o básico. Retomar o É básico. retomar o básico. Perfeito. E essa parte tecnológica virar um apêndice, virar aquilo que é secundário e não o principal. Perfeito. Que a tecnologia seja um meio, não nenhum. Isso, Né, um não meio fim. só, não fim. Isso. Nem o começo, né, que seja o meio do Não negócio. pode ser o fim em si mesmo. Que seja útil, né? E não que nos prenda a ela e que a gente fique aí refém dela. Eu acho que a pergunta do Fer, eu acho que já tá até respondido. Você queria fazer uma pergunta do Pergunta do Fer? Ai, Fê, aí, ó, você pega de surpresa. Você tem... Como foi a sua inclusão no espaço escolar, Fer? Bom, começou de 1900 e bolinha. Não precisa falar isso, porque a gente tem a mesma idade, só ridícula. Aí não tinha, né? Aí não tinha. Então, eu pegava o caderno e colocava aí. Eu tenho muita facilidade de prestar atenção e de escutar. Então eu pegava, porque se eu for escrever, minha escrita é um pouco lenta. Então eu não conseguia me concentrar. Então eu pegava, na época, o caderno, colocava e depois eu estudava para os professores. Aí na faculdade, que já entrou um pouco mais a tecnologia, eu fazia o que eu falei. Eu pegava, tinha um gravador aqui no tablet, colocava o tablet em cima da minha carteira e deixava gravando a aula. Era assim que eu fazia. Tá? Mas, geralmente eu tenho uma capacidade muito grande de absorver. Então isso já me ajuda bastante. E é o que você falou, o que é anotado, você presta muito mais atenção. Você notou ali do teu jeitinho, ou o teu colega ali, você grava muito mais rápido. E aí fica mais fácil. Sim. Entendeu? Paulo, muito obrigado. Prazer te conhecer. E eu que agradeço Quero pelo você mais convite. você aqui, porque sociólogo sabe muito. Conheço essa menininha aqui, que sabe muito. Obrigado, minha amiga. Obrigada, Fer. A gente lá volta e o Paulo volta também. Eu quero conversar com ele também sobre essa... Se ele puder falar, se ele quiser, sobre a coisa do Netflix. Sim. Essa Essa série, né? essa série do Netflix. Sim. Tá? Então você já tá convidado, a gente conversa Opa, sobre eu isso. gosto, eu quero. Tá? E você vem também. Opa. Tá? Então, um grande beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Pessoal, tudo é o meio termo, tá? Tudo que é em excesso faz mal. Comer demais faz mal, dormir demais faz mal, ficar na internet mais faz mal, fazer muito exercício físico ou nenhum também faz mal. Então, tudo é o meio termo com consciência. Valeu? E até o próximo episódio. Eu quero agradecer de novo aos nossos patrocinadores. Um grande beijo a eles. Obrigado por tudo, por todo esse tempo aí comigo. Um grande beijo e até o próximo episódio. Fica com Deus. Porque inclusão é a questão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.